Obrigado, Jesus, por esta manhã preciosa, gloriosa na Tua presença e na presença desta igreja tão fantástica, tão querida. Obrigado, Jesus, pela nossa alegria que vem do Senhor, das Tuas mãos, ó Deus, da Tua presença, da Tua face, vem a alegria que nós temos. Senhor, abençoa, Deus, a mensagem, a palavra nesta manhã, que a Tua graça, Deus, a unção e o poder do Teu Espírito possam impactar e encher este lugar da Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Esther, capítulo 10, versículo 2, quem já encontrou? Também vai estar projetado aqui, é possível? Esther, capítulo 10, versículo 2. E todos os atos do seu poder e do seu valor e o relato da grandeza de Mardoqueu, só fazendo uma ressalva, a Bíblia, dependendo da tradução, traduz o nome deste homem de diferentes maneiras. A minha versão, por exemplo, traduz como Mordecai. Esta versão aqui que nós temos aqui no computador da igreja, esta versão, a CF, traduz como Mardoqueu. Mas isso é maneira de traduzir, criar um nome na língua, né? Isso não é problema para nós. A quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Versículo 3. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos. Diga assim comigo, estimado pela multidão dos seus irmãos. Quem quer ser estimado? Não querem? A Bíblia está colocando isso como uma coisa boa. Ele era estimado pela multidão dos seus irmãos. Vou perguntar novamente, quem quer ser estimado? Pela sua esposa. Pelo seu marido, pelos seus filhos. Quem quer ser estimado pela sogra? Irmãos, eu quase consegui um desconto. Estava no Brasil, a Kênia queria comprar algo e o homem falou assim, eu vou fazer um desconto de 50%, mas tem uma condição. Falou assim, olhou para mim e falou assim, se o seu marido tiver na carteira dele a foto da sogra. Acho que agora eu vou andar... Isso tem que amar muito a sogra para ter uma foto dela na carteira. Olha, por qual motivo Mardoqueu ou Mordecai, por qual motivo ele era estimado pelos seus irmãos? Porque ele estava sempre procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Uau! Tem um motivo para alguém ser estimado pelo povo. Quem é estimado pelo povo não pode ser uma pessoa egoísta, que só pensa em si mesma. Para ser estimado pelo povo tem que ser alguém altruísta. O nosso tema nesta manhã é um desafio para cada um de nós aqui, para todos. O nosso desafio, não sei se já está aqui projetado. Não, desafio. O título da mensagem. Os irmãos já estão revelando a mensagem toda aqui. O tema da mensagem, então, é um desafio que eu quero trazer para nós todos aqui. Torne-se relevante. Qual é o desafio? Fala para a pessoa que está ao seu lado. Torne-se relevante. Ao trazer-vos esse desafio, eu quero mostrar-vos uma coisa. Se eu estou a trazer esse desafio a cada um de vocês, é porque eu acredito que todos vocês podem alcançá-lo. Ser relevante, o que é ser relevante? Ser relevante é tornar-se importante na vida de uma pessoa. Diga assim comigo, ser relevante é tornar-se importante na vida de uma pessoa. E eu sei que todos nós aqui temos o potencial para nos tornarmos importantes na vida de alguém. Mas também ser relevante é tornar-se importante na vida de um grupo maior de pessoas. Não apenas na vida de uma única pessoa, mas tornar-se importante na vida de um grupo de pessoas. Mardoqueu, ou Mordecai, ele tornou-se estimado pelo seu povo, porque ele tornou-se relevante. Ele começou por ser relevante para uma pessoa, mas depois ele expandiu a sua área de influência e ele tornou-se relevante, importante para muitas outras.
E ele passou então a ser estimado por todo o seu povo. Outra coisa, ser relevante também é tornar-se importante para uma causa. Sabe que há pessoas que elas são importantes para, por exemplo, uma mãe. Veja bem, uma mãe solteira, que a única pessoa que ela tem para cuidar é um filho, ela com certeza ela vai dar o melhor para o seu filho, ela vai dar o melhor de si para o filho. E com certeza ela vai tornar-se relevante na vida daquele filho. Sim ou não? Os irmãos estão a seguir o que eu estou a dizer? Talvez ela não vai ter muito interesse em se tornar relevante na vida de outras pessoas, porque ela entendeu que a responsabilidade maior dela é aquela criança que não tem um pai, só tem uma mãe, e ela sente toda a responsabilidade por aquele filho. Isso é ótimo. Só que o seguinte, o potencial que Deus colocou dentro de nós é para nós não sermos relevantes apenas na vida de uma única pessoa. Isso já é bom. Mas nós temos potencial para sermos e nos tornarmos relevantes na vida de muitas outras pessoas. Mas chega um ponto em que você amadurece e cresce e você se torna relevante não só para uma pessoa ou um grupo de pessoas. Você se torna relevante para uma causa. E no nosso caso, é importante que nós nos tornemos relevantes para a causa do nosso Mestre Jesus. A sua causa de proclamar o Evangelho a todas as nações. As boas novas. Sabe, irmãos, o nosso desafio que eu vos trago nesta manhã é: nós precisamos ser intencionais ao causarmos impacto na vida dos outros. Nós temos que nos tornar intencionais, temos que ser intencionais ao influenciar positivamente a vida de outras pessoas e nos tornarmos, assim, relevantes na vida dos outros. Então você não pode passar pela vida das pessoas desinteressadamente. É claro que eu não posso me tornar relevante na vida de toda a gente. Quem quer ser relevante para todos, não é relevante para ninguém. Ninguém tem energia suficiente, tem tempo suficiente para ser relevante a todos. Imagina se uma pessoa disser assim: eu quero ser relevante na causa ambiental, eu quero me tornar uma ativista ambiental, então quero ser relevante na área ambiental. 2 semanas depois a pessoa diz assim: mas eu queria ser também relevante na área contra a violência doméstica. Aí 2 meses depois eu quero ser relevante na causa Y, X, Z. Ninguém consegue. Olha, ninguém tem foco, ninguém tem condições de ter foco, de se concentrar, ninguém tem tempo para isso, ninguém tem energia para se dispersar em muitas causas. Se você se dispersar para muitas causas, você não fará bem nenhuma delas. Da mesma maneira, se você quiser ser relevante para todo mundo, você não será relevante para ninguém. Jesus, ele estava focado. Eu quero ser relevante dentro da causa, da missão que o Pai me deu. E ele sabia que ao estar focado e ser relevante naquilo que o Pai havia dado, ele sabia que aquilo afastaria algumas pessoas. Ele sabia que aquilo entristeceria outros, inclusive a sua própria família. Mas Jesus entendia: eu quero ser relevante dentro da missão que o meu Pai me deu. Sabem, eu quero colocar aqui alguns pontos que eu considero exemplos simples, mas é para que cada um aqui possa captar a essência desta mensagem. Talvez a gente tenha passado pela vida das pessoas sem sermos intencionais em influenciar positivamente. Talvez estejamos a nos relacionar com pessoas sem nos tornarmos relevantes na vida delas. Sabem, nós temos que impactar a vida, por exemplo, dos nossos filhos, de tal maneira que mesmo depois de nós termos passado desta vida, lá na frente, os nossos filhos possam olhar para trás e que eles possam dizer assim: as decisões que eu tomei hoje foi lembrando dos conselhos que os meus pais me deram. Quem aqui tem tomado decisões com base até em conselhos que receberam dos seus pais? Quem aqui? Isso é importante ou não é importante? Irmãos, quando um pai marca a vida de um filho, e todos de alguma maneira marcam, ou pela positiva ou pela negativa, aquele pai
que está preso à bebida, aquele pai irresponsável, aquele pai que não consegue trazer para casa o salário do mês porque ele desviou para a bebida ou para os jogos, ou com os amigos. Aquele pai está causando um impacto negativo na vida dos filhos. Ele está sendo um mau exemplo. Sabem, irmãos, nós só temos uma vida para viver. Nós só temos uma oportunidade de criar os nossos filhos. Quem aqui tem filhos? Faz assim, por favor. Nós só temos uma oportunidade de criar os nossos filhos. Nós só temos uma oportunidade de causar impacto na vida deles. Sabem, nós só temos uma oportunidade de mostrar princípios, de mostrar valores, de mostrar padrão, de mostrar alguma coisa. Sabe, alguns pais, eles têm tempo para os amigos, têm tempo para o trabalho, têm tempo para jogar o futebol, têm tempo para tantas coisas, mas não têm tempo para influenciar a vida do seu próprio filho. Depois de um tempo, descobre que os filhos andam envolvidos em coisas erradas, e depois eles se assustam. Eu não sabia. Eu nem imaginava. Sabem, quantos pais hoje em dia deixam livremente os seus filhos usarem os dispositivos eletrônicos, computadores, tablets? Sabem, irmãos, nós não temos duas oportunidades de discipular os nossos filhos. Se nós não discipularmos os nossos filhos, o mundo fará, a internet fará, a televisão fará, as programações da televisão, os amigos, a escola vai discipular. Olha, todas as vezes que os nossos filhos sentam-se na carteira de uma sala de aula, eles começam a ser discipulados pelos colegas e começam a ser discipulados pelas informações que os professores trazem. Eu sei porque os meus filhos falam dessas coisas conosco enquanto eles cresciam. Eu tenho um filho agora que está na universidade, e ele diz que ele mal senta na sala de aula. Alguns professores já começam a trazer a doutrina deles, querendo direcionar todo mundo para uma linha de pensamento conforme aquilo que eles pensam. Ou seja, os nossos filhos estão sendo continuamente discipulados, influenciados por professores, por colegas, pela internet. Você precisa ganhar o seu espaço para fazer isso, senão você não vai tornar-se relevante da pessoa mais próxima de si, que são seus filhos. Você precisa ser relevante na vida do seu cônjuge. Você precisa olhar para o seu cônjuge de vez em quando e dizer: tu és importante para mim, tu és uma pessoa querida para mim. Eu dou graças a Deus pela tua vida. Tu és uma prenda de Deus para mim. Tu precisas marcar a vida do teu cônjuge, positivamente falando. Sabe, olha aqui, irmãos, nós não temos como fazer de outra maneira. Nós somos filhos de Deus, nós temos uma identidade, nós temos uma natureza. E como que nós vamos expressar essa identidade e essa natureza? É no nosso relacionamento. E começa em casa, começa com as pessoas mais próximas, começa com o cônjuge, começa com os filhos. Mas também nós podemos ser relevantes na vida dos nossos parentes. Sabe, irmãos, eu quero insistir nisso daqui. Você pode ser relevante na vida dos seus parentes. É claro que muitas pessoas vão alegar dizendo o seguinte: mas parente dá muito problema, pastor, dá muito trabalho, pastor, família dá tanto trabalho, família dá tanto problema. Alguns podem dizer sim, é verdade. Mas o seguinte, busca de Deus sabedoria. São as pessoas do seu sangue. Busca de Deus paciência, busca de Deus estratégia, dizendo: Deus, como que eu posso ajudar um primo que está nas drogas? Deus, como eu posso ajudar um tio que está preso nos vícios? Como que eu posso encaminhá-lo para uma clínica? Como que eu posso dar uma Bíblia para ele ou convidá-lo para uma reunião? Olha aqui, irmãos, nós vivemos numa geração em que nós às vezes tratamos melhor as pessoas de fora, os colegas de trabalho, amigos que saem, do que as pessoas de sangue. Sabe, irmãos, é claro que há amigos, há pessoas que nos são mais íntimas e mais próximas do que família de sangue, porque família de sangue, às vezes o relacionamento nem sempre flui como era suposto fluir. Eu sei disso, eu tenho uma família, uma grande família. Sabe, irmãos, mas é o seguinte, eu sinto que é uma responsabilidade, eu penso que é uma responsabilidade nossa pelas pessoas do mesmo sangue. Sabe, eu preciso ser relevante na vida das pessoas, dos meus tios, dos meus primos, dos meus sobrinhos, dos meus irmãos, dos meus pais.
eu preciso dar alguma palavra para eles, eu preciso dar um livro para eles lerem, eu preciso dar uma música para eles ouvirem, eu preciso orar com eles, eu preciso orar por eles, eu preciso dar um abraço, eu preciso dizer alguma coisa, eu preciso ser relevante. Diz assim comigo, torne-se relevante. Olha, e tornar-se relevante não é questão de qualidades e competências. Alguém pode dizer assim, pastor, você está colocando um desafio muito difícil. Quem sou eu para ser relevante na vida de alguém? Quem sou eu? Alguém pode pensar aqui, pastor, nem dinheiro eu tenho. Eu nem consegui pagar a renda este mês ainda. Algumas pessoas podem pensar assim, como que eu vou ser relevante na vida dos outros se eu tenho tantos problemas pessoais para resolver? Sabem, irmãos, quero dizer o seguinte, é verdade que quando nós estamos com muitos problemas, a nossa tendência é olhar para a nossa própria vida e para nós mesmos tentar resolver as nossas próprias coisas. É verdade, todos nós somos assim, isso é humano. Mas é o seguinte, nós temos que também aprender a tirar os olhos de nós mesmos. Nós temos que aprender de vez em quando tirar os olhos de nós mesmos e olharmos ao nosso redor. Nós não podemos viver só para nós mesmos, só para as nossas próprias necessidades, só para resolver os nossos próprios problemas. Sabem, a vida que Jesus nos deu é uma vida com o potencial de nós trabalharmos as nossas coisas pessoais enquanto, ao mesmo tempo em que nós servimos outros, que nós abençoamos outros. Irmãos, eu não conheço muitas pessoas que fizeram essa distinção. Olha, primeiro eu vou tratar da minha vida, primeiro eu vou cuidar da minha vida, e quando a minha vida estiver toda bem, toda resolvida, eu vou ajudar alguém. Eu não conheço alguém que tenha feito esse propósito e conseguiu. Sabe, porque eu vejo mais o contrário. Pessoas que ainda não têm todas as questões das suas vidas, próprias vidas solucionadas, elas entendem, eu não posso, mesmo com problemas, eu não posso ser tão egoísta. Eu tenho que olhar para outros que estão piores do que eu, em situações mais difíceis. E quando essas pessoas se tornam altruístas, começam a servir, ser relevantes na vida de outros, as coisas na vida delas também começam a mudar. Sabe, irmãos, nós não temos que fazer isso. Olha, eu vou fazer isso primeiro para fazer aquilo depois. Podemos fazer ao mesmo tempo, juntamente. Outra coisa, nós temos que ser relevantes na vida das pessoas que nós falamos, ainda que seja por 5 minutos. Sabem, em alguns casos nós vamos ter apenas 5 minutos para conversar com uma pessoa. Como nós podemos ser relevantes em 5 minutos, no único encontro que nós teremos com alguém? E esta história que nós lemos aqui, o texto, nós lemos já o final do livro de Esther. Esse texto que nós lemos é um texto que já fala sobre, já resume tudo. Fala assim, Mordecai, Mardoqueu, o texto fala assim, este homem era demais, este homem era estimado pelo seu povo, ele procurava o bem do povo, ele procurava a prosperidade da sua nação, da sua descendência, este homem era tremendo. Ou seja, este é um relatório, diz que o relatório da bondade deste homem, olha aqui, o relatório da bondade deste homem ficou escrito no livro das crônicas dos reis da Pérsia. Tamanha bondade deste homem, Mordecai. Sabe, irmãos, houve um tempo em que eu admirava muito pessoas inteligentes, super inteligentes. Sempre que eu ia no YouTube ou na internet, eu queria ler alguma coisa, eu queria ler a biografia, queria estudar sobre alguém que era muito inteligente, pessoas que fizeram invenções, pessoas criativas, pessoas que inventaram, pessoas que criaram empresas, e eu gostava tanto de ler aquilo, não quer dizer que eu ainda não goste, mas é o seguinte, depois que a gente amadurece um pouquinho mais, a gente começa a valorizar um outro tipo de pessoas, e eu quero dizer aqui, chega um tempo em que você continua valorizando as pessoas inteligentes. Olha, você fala assim, Steve Jobs, uau, Bill Gates, Elon Musk, Nikola Tesla. Irmãos, eu gosto de ler sobre essas pessoas, o que elas fizeram, o que elas alcançaram. Mas depois de um tempo, essas pessoas continuam importantes, mas há um outro tipo de pessoas mais importantes. Não são as inteligentes, são as pessoas bondosas. As pessoas bondosas, elas provocam uma marca na vida de outras que nenhuma pessoa inteligente provoca. Há coisas que as pessoas fazem por nós que são inesquecíveis. Sabem, quando uma pessoa está no leito de um hospital e alguém pede licença no trabalho
sei de uma pessoa recentemente da situação dela. Ela pediu licença do trabalho, licença não remunerada, para ficar ao lado de um familiar doente, para cuidar daquele familiar. Perdeu oportunidade de promoções no trabalho, perdeu ganhos, mas a pessoa disse o seguinte: eu preciso valorizar esta pessoa da minha família que tanto fez por mim, que tanto me valorizou. Sabe, irmão, chega um momento da vida que nós temos que valorizar pessoas bondosas. O nosso mundo está cheio de gente, de pessoas espertas. Nosso mundo está cheio de pessoas inteligentes. Mas falta pessoas bondosas. Pessoas que estejam dispostas a fazer algum nível de sacrifício para o bem dos outros. Pessoas que estejam dispostas a gastar um pouco do seu tempo, do que tem, da sua energia para o bem de alguém. Isso tem se perdido na nossa época. E Mordecai, a partir de agora eu vou usar só o nome Mordecai, para não usar as duas traduções. Eu quero mostrar o que Mordecai fez. A maioria de vocês conhecem a história de Esther, de Mordecai. O centro da história, na verdade, é Esther, mas o centro da minha mensagem hoje é Mordecai. Mordecai, olha o que aconteceu. Ele era um homem, um judeu, que foi levado como prisioneiro. Quando Jerusalém foi destruída, ele foi levado como prisioneiro para o Império Babilônico. O Império Babilônico foi conquistado pelo Império Persa. E ele continuava ali, e ele era um homem que tinha sua importância, Mordecai. Mas o seu tio, o tio de Mordecai e a sua tia morreram. E deixaram uma menina, deixaram uma filha, cujo nome era Esther. E aquele homem poderia ele não era obrigado a cuidar de Esther. Ou seja, da filha dos seus tios. Ele não era obrigado. Mas ser relevante é fazer alguma coisa não porque nós somos obrigados. É porque nós entendemos que é o melhor que deve ser feito. Mordecai poderia ter levado Esther para alguém cuidar. Ele poderia ter desprezado Esther. Mas ele, em consideração aos seus tios, ouça-me bem, em consideração aos seus tios, Mordecai fez o seguinte: esta menina não vai ficar órfã. Esta menina não vai para um orfanato. Esta menina vem para dentro da minha casa. E a Bíblia diz que Mordecai tratou-a e educou-a como se filha dele se tratasse. Deu a melhor educação para aquela menina. Irmãos, porque muita gente fala assim: eu tenho que educar, eu tenho que criar esta menina aqui que não é minha filha, eu vou dar metade de mim. Eu vou dar meia educação. Eu vou dar meio carinho. Eu vou dar meio amor. Não faz isso. Sabe, Mordecai deu de si, deu o melhor pela educação de Esther, como se de uma filha se tratasse. E Esther cresce então, apesar de ser órfã de pai e mãe, Esther cresce com sentimento de amor, sentimento de alguém que foi acolhida, de alguém que foi recebida, de que alguém foi adotado. Sabe, Mordecai então começa por aí. E eu quero colocar aqui, primeiro ponto então, pode colocar aí o primeiro ponto. Pessoas relevantes, elas decidem fazer a diferença na vida dos outros. É uma questão de atitude, é algo intencional. É assim, não é ficar se perguntando, eu tenho condições ou não tenho condições, eu posso ou não posso. Não se trata disso, trata-se de uma atitude. Eu intencionalmente decido, eu quero fazer o bem, eu quero fazer o bem. Eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Eu quero que as pessoas sejam melhores depois que eu me encontrar com elas. Irmãos, nosso objetivo, como cristãos, é que todas as pessoas devem se sentir melhor depois de estarem conosco. Todas as pessoas devem se sentir melhores depois de terem um relacionamento, ter tido um impacto de relacionamento conosco. Sabe que há pessoas que é o contrário, que quando você conhece, há pessoas que quando você conhece, depois você fica triste, você fica perturbado, sabe? Há pessoas que são conflituosas, há pessoas que são complicadas nos relacionamentos, sabe? Que nós possamos, pode continuar aqui o ponto 1. Nós temos que nos tornar pessoas que, as pessoas com as quais se cruzam conosco, têm relacionamento conosco, elas possam sentir o seguinte: eu saí melhor daquela conversa, eu saí melhor daquele relacionamento, sabe? Pode colocar aí o ponto 1, por favor? Pessoas relevantes decidem fazer a diferença na vida dos outros. É uma decisão.
Eu queria que você pensasse um pouquinho. Como você pode fazer a diferença na vida de alguém? Pensa nos seus filhos. Quem aqui é casado, quem aqui tem filhos? Pensa, como que você pode fazer a diferença na vida dos seus filhos? Como que você pode um dia sentar, chamá-lo à parte e dizer assim, está tudo bem? Como é que foi o seu dia na escola hoje? Há alguma coisa que está a perturbar o seu coração? Seu coraçãozinho? Vamos ler juntos? 1, 2 e... Pessoas relevantes decidem fazer a diferença na vida dos outros. Sabe o que é uma pessoa que decide? Ela, por exemplo, ela está aqui na igreja e está ali na cafetaria antes do culto, ou depois do culto. Ela olha para uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, ela olha aqui para o Christian e percebeu, por exemplo, que o rapaz hoje está um pouquinho triste. O que é uma pessoa que quer ser relevante? Ela pensou assim, ele tem algum motivo para ele estar triste. Aí chama ele à parte. Olá, eu não sei o que se passa na sua vida, posso orar por si? Ah, pode orar. Sabe, às vezes você vê alguém não está bem e manda uma mensagem, você não sabe o que se passa, às vezes você não tem intimidade para perguntar, ora. Há aquela história que eu já contei aqui, alguns irmãos já ouviram, vale a pena contar novamente. Sabe, para ser relevante, você não precisa de ter tantas qualidades e competências. Se você ficar à espera de recursos, qualidades e competências, você não vai ser relevante na vida de ninguém. Você tem que ser relevante, independentemente de recursos, de qualidades que você tem e competências. Há pessoas que estão na igreja e pensam assim, como que eu posso ser relevante nesta igreja? Esta igreja o louvor já está pronto. Aquele ministério já está a funcionar. Isso já está a acontecer. Como que eu posso ser relevante? Sabe, irmãos? Quem quer realmente ser relevante? A pessoa, quem quer ser relevante, ele descobre lugares. Ele descobre necessidades. Ele descobre lugar para servir. E a história que eu quero contar é o seguinte. Um pregador americano, um conferencista, um homem que fazia cruzadas internacionais por toda a América, há algumas décadas atrás isso aconteceu já há algumas décadas. Aquele conferencista internacional, mas que estava fazendo uma campanha em vários estados americanos, irmãos, depois de várias semanas de campanha, eu não sei se os irmãos, alguns aqui sabem como que funciona, esses conferencistas internacionais, eles fazem às vezes agenda. Terça-feira à noite pregam numa cidade, quarta-feira à noite já é outra cidade, quinta-feira à noite já é outra cidade, ou seja, eles pregam numa noite, no outro dia de manhã já pegam um carro, ou um autocarro, ou um avião, no outro dia já tem outra cidade. Aquilo é esgotante, é uma atrás do outro. Então esse conferencista já estava semanas na estrada, fazendo, algumas décadas atrás, as cruzadas nos Estados Unidos. E quando já estava chegando no final da campanha que ele estava fazendo por várias cidades americanas, um dia ele estava no hotel esgotado, cansado fisicamente, emocionalmente, e a vontade dele era não ir na reunião à noite, naquela cidadezinha pequenininha. E ele pensou assim, mas está agendado já há 1 ano, eu preciso ir. Mas ele ficou o rosto, ir para a escola segunda-feira de manhã. Irmãos, aquele homem levantou-se e foi para a palestra que ele tinha que dar. Irmãos, enquanto ele pregava, Deus começou a curar a gente. Pessoas batizadas no Espírito Santo, curadas, libertas. Um avivamento na reunião, na sala, na igreja. Foi a melhor de todas, até aquele momento. E ele ficou confuso. Ele falou assim, Deus, isso com certeza não é por mim, porque eu nem queria. Aí ele conversa, cumprimenta uma pessoa ou outra. Na hora que ele estava saindo, 2 senhorazinhas de idade, mesmo de idade, entre 80 e 90 anos. A senhora falou, pastor, dá-nos uma palavrinha, pastor. Eram portugueses lá nos Estados Unidos. Pastor, dá minha palavrinha, pastor, quero falar consigo. Aí fala assim, pastor, muito obrigado por ter vindo. Você sabe que desde quando o nosso pastor avisou que você viria, há 1 ano atrás, eu e a minha amiga, todos os dias, não falhamos um dia, intercedemos por essa conferência 2 horas por dia, durante 1 ano nós estamos a interceder por essa conferência. Houve salvação, houve cura, houve libertação, e o pastor reconheceu, não fui eu, os frutos da noite vieram de quem? De 2 irmãs, que se fossem olhar quais eram os recursos que elas tinham para fazer a obra de Deus, quais eram as qualidades, as competências que elas tinham para fazer a obra de Deus. Algumas pessoas pensam que fazer a obra de Deus é um microfone, ou é uma música.
fazer a obra de Deus é algo muito superior a microfone e música. Fazer a obra de Deus é marcar a vida de pessoas. Fazer a obra de Deus é marcar a vida de alguém. Olha aqui, se uma pessoa exerce ministério aqui, pelo microfone, mas não marca pessoalmente a vida dos outros, o ministério dele não é relevante assim. Sabe, nos dias de hoje, nos dias de internet, há muitos ministérios que parecem ser relevantes, mas eles são ministérios famosos, não relevantes. Porque relevância é primeiro quando a pessoa, ela realmente é sincera e ela tem conteúdo. E depois ela marca significativamente, positivamente, a vida de outras pessoas, duradouramente. Sabe, é interessante que é o seguinte, todos nós podemos ser relevantes na obra de Deus, para esta causa. Irmãos, eu dou graças a Deus pelas pessoas que intercedem por esses cultos aqui. Os irmãos sabem, quem aqui sabia que sempre antes do culto tem pessoas intercedendo pelos cultos aqui? Se você quiser fazer parte disso, sempre, pelo menos 30 minutos antes de cada culto, tem pessoas intercedendo aqui pelo culto. Nós temos pessoas da igreja que intercedem pelos projetos da igreja. Nós temos pessoas que se dedicam, irmãos, ali na recepção, nas crianças, na cafetaria, na livraria, na multimédia, tantos lugares. Tudo as pessoas estão fazendo alguma coisa o seguinte, porque nós queremos ser relevante na vida de outras pessoas. E a minha parte é importante, não importa qual seja a minha parte, mas se eu fizer a minha parte, o todo estará completo e o todo será relevante na vida de alguém. Amém? Quem pode dar glória a Deus por isso? Quando você decide ser relevante na vida de alguém, é tremendo. Sabe que há um irmão na igreja, que de vez em quando ele olha para algumas crianças aqui da igreja, filhos de amigos, e ele pensa assim, saiu um filme novo para criança no cinema. Os pais estão muito ocupados, trabalhando, ou os pais não têm, às vezes, dinheiro naquela semana. Sabe o que ele faz? Ele liga para os pais e pergunta, pai, eu queria levar os seus filhos para ver um filme no cinema, posso? Os pais, pode, já tem muito tempo que eles não vão ver um filme. Aí leva a criança e tal. Aquela criança, você pode pensar, tão simples levar alguém para o cinema. Mas quando um adulto se importa com uma criança e faz isso, ele está dizendo para aquela criança, eu tenho valor. A criança vai entender, eu tenho valor. Se o adulto se dispôs a fazer isso por mim, a ocupar um espaço da sua agenda para fazer isso por mim, aquela criança vai entender, eu tenho valor. Aquilo vai marcar a vida de uma criança. Há coisas que você pode fazer que vai marcar a vida de alguém. O que você pode fazer para marcar a vida de alguém? Ou você vai ficar sentado pensando assim, o dia que eu tiver tempo, o dia que eu tiver recursos, o dia que eu tiver competências, eu vou ajudar tanta gente. O dia que eu for ungido, o dia que eu for formado, eu vou servir na igreja. Não funciona assim. Ser relevante é uma atitude de dar o primeiro passo. Segundo ponto que eu quero colocar. E agora, voltando à história aqui de Esther, como muitos ainda não conhecem. Sabe o que aconteceu? Está lá Mordecai, no reino da Pérsia. E aquela menina que ele criou, a sua prima, a filha dos seus tios, aquela menina que Mordecai criou, agora é uma moça bonita. E ela foi selecionada para ser uma das candidatas à rainha. O rei estava sem rainha e fez uma seleção de várias moças ali do reino. E uma dessas moças era Esther, a menina criada por Mordecai. E, irmãos, algumas coisas naqueles reinos eram muito estranhas, né? Venhamos e convenhamos, era muito estranho. Todas as meninas escolhidas para fazer o reality show, para selecionarem pelo telefone qual que seria a rainha do rei. Não foi bem assim, mas mais ou menos na época. Olha, a preparação da rainha, daquelas moças, durava 1 ano. 1 ano. Com tratamento de massagem, tratamento de pele, banho de não sei o quê, todo tratamento, não sei o quê. 1 ano. 1 ano elas ficavam numa casa própria, sendo preparadas. E o que a Bíblia diz é que Mordecai, eu não vou ler com os irmãos por causa do tempo, a Bíblia diz que Mordecai todos os dias se colocava próximo da porta da casa das mulheres que estavam sendo preparadas para saber notícias da sua filha Esther. Ele era um homem que investia tempo
nos interesses da sua filha. E o segundo ponto que eu quero colocar é: pessoas relevantes têm acesso a oportunidades que outros não têm. Diga assim comigo. Pessoas relevantes têm acesso a oportunidades que outros não têm. Deixa eu me explicar. Pelo fato de Mordecai estar todos os dias ali no átrio, no pátio da casa das mulheres, sabe o que ele soube ali? Sentadinho como quem não quer nada. Tipo ali. Ele ouviu conversas e fez a somatória das conversas e descobriu uma conspiração para matar o rei. Os eunucos do palácio já estavam combinados, dois deles estavam combinados de matar o rei. Ele descobre e manda chamar a Esther e fala: Esther, eu descobri isso aqui, por favor, avisa o rei. Fala que eu avisei que é coisa séria. A Esther vai e fala com o rei, avisa o rei. O rei manda investigar, manda lá os agentes secretos do reino investigarem e descobrem que aquela conspiração era real e manda prender e matar os dois conspiradores, e aquilo ficou escrito nos livros das crônicas do Império da Pérsia. Mas, naquele momento, veja bem, Mordecai não recebeu nenhuma recompensa por ter salvo a vida do rei. Mas ele teve uma oportunidade. Qual a oportunidade? Olha, pessoas relevantes, elas vão estar em lugares certos, na hora certa. Mordecai estava no lugar certo, na hora certa, por quê? Porque ele era alguém ativo, relevante, e soube daquela conspiração e salvou a vida do rei. E isso vai ter desdobramento no futuro, a gente vai falar sobre isso ainda. Outra pessoa que eu vejo aqui, que se encaixa nesse tópico, é Dorcas. Quem já ouviu falar de Dorcas no livro de Atos? Quem era Dorcas? Nós não sabemos a idade dessa pessoa. Alguns dizem que era uma jovem, outros dizem que era uma senhora, a Bíblia não deixa claro. Mas Dorcas era uma mulher que ela não era complacente com a necessidade dos pobres e das viúvas. Toda gente que ela via que era pobre, que não tinha roupa, ela tentava arrumar uma roupa para aquela pessoa. É muito diferente da nossa realidade de hoje, irmãos. Naquela época, quem não tinha mesmo, não tinha como, não tinha acesso, não tinha segurança social, não tinha onde recorrer. E Dorcas, irmãos, a Bíblia diz que as mulheres viúvas, quando as roupas delas descosturavam, tinham qualquer problema, ela recuperava as roupas. Ela ajudava as viúvas e as pobres. Um dia, de uma hora para outra, Dorcas fica doente e morre. Quando Dorcas morre, o povo fica aflito, os pobres e as viúvas ficam aflitos. Gente, esta mulher não pode morrer, esta é mulher bondosa, não é inteligente. Se fosse talvez a mulher inteligente, todo mundo iam falar, que pena que morreu a inteligente. Mas não era inteligente, era bondosa. E todo mundo não aceitou a morte dela. E souberam que o apóstolo Pedro estava a 16 quilômetros de distância. Fizeram uma viagem, naquela época não era fácil. Foram atrás do apóstolo Pedro. Pedro, você precisa ir orar com a Dorcas, ela morreu. E Pedro foi. E Pedro entrou no quarto, fechou-se no quarto, orou com a mulher já morta, Dorcas. E Pedro entendeu, ela marcou a vida dessas pessoas, pobres e viúvas. Esse pessoal amam esta mulher de coração, de paixão, não querem que ela morra. Pedro ora com ela, a mulher volta a viver, é a alegria do povo. Ainda bem que você viveu, minha roupa estava descosturada aqui já. Você sabe que é mesmo assim. Sabe, olha, uma pessoa... Quem é que teria a oportunidade de receber a oração do apóstolo Pedro para ressuscitar, se não fosse alguém bondoso? Pessoas relevantes têm oportunidades que outras não têm. Terceiro ponto. Pessoas relevantes se comprometem com a solução dos problemas. Há muita gente que gosta de apontar problemas. Há pessoas que chegam num lugar e apontam problema. É como se chegasse na sua casa e dissesse assim, olha, por que isso aqui não está pintado? Ah, por que esse sofá está rasgado? Alguém já fez isso na sua casa? Ah, compra uma televisão melhor. Vocês não têm amigos nesse naipe, não? Sabem? Olha, apontar defeitos é fácil. Você pode chegar num grupo de vida e apontar defeitos. Você pode chegar aqui nesta igreja e apontar defeitos. Você pode ir à sala de crianças e apontar defeito. Você pode ir à cafetaria e apontar defeito. Agora, isso é fácil.
Difícil é. Eu quero fazer parte da solução. Como que eu posso ajudar? Há uma irmã da igreja que tornou-se um exemplo para mim. A pastora Kênia. A pastora Kênia, não lembro que mês que foi, acho que foi no ano passado. A pastora Kênia chegou aqui e falou assim: irmãos, as nossas salas de crianças estão lotadas, eu preciso de ampliar as salas, precisamos de fazer obras, e a igreja vai colocar o dinheiro, mas não sei se o dinheiro é suficiente. Mas temos que começar as obras. Começamos as obras das crianças. Naquele dia que a pastora Kênia falou, uma irmã da igreja procurou-a e disse assim: eu não sei quanto que vocês vão gastarem nas obras, eu sei que é pouco, mas eu vou ajudar. Deu um cheque de 1.000 euros para ajudar as obras ali. E a Kênia me contou isso, e nós fizemos as obras ali, estão prontas, e eu pensei assim, é alguém que entendeu que há uma necessidade, e entendeu, eu posso supri-la. Eu estou em condições de supri-la. Talvez outras pessoas da igreja não estejam, mas eu estou. E ela não esperou saber, ela chegou e se adiantou e já não quis conversa. Sabe, irmãos, há pessoas que elas se tornam relevantes porque elas entendem, eu não quero ser parte do problema. Olha, se você não tem sido solução do problema, você tornou-se parte dele. E o que aconteceu aqui com Mordecai? Mordecai, olha o que aconteceu com ele. Ele recebeu a notícia de que um nobre do reino da Pérsia, um nobre chamava-se Amã. Amã odiava os judeus. Amã era um homem muito importante para o rei, e ele sentou-se com o rei e disse assim: rei, permita-me acabar com o povo que está aqui no nosso reino. E não disse que povo que era, só falou assim para o rei: esse povo é mau, esse povo não presta. E ele se referiu aos judeus, lá no Império da Pérsia. E o rei confiava, você sabe que normalmente os reis confiam nos seus nobres, nos seus conselheiros. E o rei olhou para Amã e falou assim: esse povo é tão mau assim? Pode acabar com esse povo, faz o que você quiser. Só que o seguinte, a Esther tinha sido selecionada para ser a principal esposa do rei. Os irmãos entenderam o principal, né? Porque o rei tinha a principal e tinha o banco de reserva, suplentes, mas Esther tornou-se a titular, a principal esposa. É o que está na Bíblia, só estou dizendo para os irmãos o que está na Bíblia, depois os irmãos leem lá. E a Esther tornou-se a principal, só que Mordecai advertiu Esther, disse assim: nunca conta para o rei que você é judia, porque se você contar que é judia, vão conspirar contra si, contra a sua vida. Falou para Esther. Então Esther, a esposa principal do rei, era judia e o rei não sabia. Porque o rei podia pegar qualquer mulher, escolher qualquer mulher do seu reino, daqueles que tinham sido conquistados. E a mãe, então, dá uma ordem para matar todos os judeus. Olha o que a Bíblia fala que Mordecai faz. Mordecai, a Bíblia diz que ele rasgou as suas roupas, colocou sobre si cinzas e ficou na porta do palácio. Tipo aqueles ativistas, sabe, irmãos? Com a roupa rasgada, com pó em cima, e ficou lá clamando pelos judeus. Aí ele mandou um recado para Esther. Esther, você precisa contar essa história para o rei e pedir que o rei tenha misericórdia do nosso povo, dos judeus. Sabe qual foi a resposta da Esther? Eu estou aqui. Se eu for falar com o rei, sem o rei ter marcado uma audiência comigo, eu é que vou morrer. Se eu for com o rei, falar com o rei sem ele ter marcado a audiência, eu tenho que esperar pela misericórdia dele, e ele me exercer misericórdia e não me mandar matar, porque esta é a lei aqui no reino. Aí Mordecai manda outra resposta para ela, diz assim: Esther, se você pensa que por você estar aí como rainha, esse mal que vai matar todos os judeus não vai atingir você, você está enganada. Se você se acovardar, Esther, Deus vai levantar recurso de outra maneira, e é você que vai morrer sozinha. Em outras palavras, o que ele quis dizer foi isso. Aí ele colocou pressão sobre a filha. Pessoas relevantes querem solução para os problemas, não importa. A Esther, então, como mulher de Deus, proclama um jejum e manda aviso.
todos os judeus que acreditam numa solução, num livramento, comecem a jejuar e orar comigo. E ela orou e jejuou. E ela decidiu se apresentar diante do rei. Sabe, eu fico vendo, irmãos, como que há pessoas que querem fazer parte mesmo da solução. São pessoas fantásticas. Eu fico vendo os líderes de grupo de vida da nossa igreja. Como que eles se propõem a se tornarem relevantes na vida dos membros do grupo. Como que eles se propõem a ser solução. Ontem o irmão me contou uma história que eu não sabia, quando ele liderava o grupo de vida. Ele disse que ele pregou no grupo de vida sobre Elias, que orou e parou de chover, e orou e voltou a chover. E uma visitante do grupo, uma menina nova no grupo, disse assim: eu não acredito nisso, isso não acontece, isso não acontece. Aí o líder do grupo ficou confuso, né? Falou assim: e agora, o que eu faço? A irmã disse que não acredita, que Deus tem poder para parar a chuva, e o profeta. E ele ousadamente olhou assim para a irmã e disse assim: então é o seguinte, você vai conhecer o meu Deus, faz o seu desafio para Deus responder. Ela olhou assim: sério? Ele falou: faz. E ela fez. Ela falou assim: então se Deus é Deus, há uma amiga minha da minha escola, que eu já não tenho contato com ela há anos, não sei como encontrá-la, e acho que ela não sabe como me encontrar. Se ela me ligar, aí eu sei que seu Deus deve ser de verdade. Aí ele ficou em crise, irmão, foi para casa e orou, tadinho, orou. Cadê ele, está aí? Está aí o nosso Maia Fernando, orou, falou: Deus, responde a irmã. Irmão, sabe o que aconteceu? O grupo de vida foi à noite. No outro dia, a menina liga para ela e fala: eu estava atrás, só hoje que eu consegui o seu contato. A menina veio para a igreja e trouxe a família toda. Vocês conhecem a família ali da Amadora? Trouxe a família toda para a igreja, a menina. Por causa do quê? Por causa de um líder de grupo de vida que quis ser relevante, quis mostrar Deus para alguém. Cada caso é um caso, né? Cada pessoa sente de Deus como deve fazer. Sabe, irmãos? Quarto ponto. Temos que avançar com o tempo aí. Quarto ponto. Deus honra as pessoas que se tornam relevantes. Vamos ler juntos? 1, 2 e... Deus honra as pessoas que se tornam relevantes. Esse texto eu quero ler. Esther capítulo 6, versículo 1, do 1 ao 3. Irmãos, está lá Mordecai, do lado de fora da casa do rei, com um pano de saco, desesperado, intercedendo pelo seu povo. E olha o que acontece naquela noite. Esther 6, verso 1. Olha o que acontece naquela noite. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Quem é que faz o rei perder o sono? Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram. Irmão, ser rei é bom demais. Eu fico pensando, imagina um dia que eu estou com insônia. Às 3 da manhã eu acordo e mando acordar os meus funcionários e falo assim: lê a Bíblia para mim. Lê esse texto. Lê esse livro aqui para mim que eu estou com preguiça de ler. Sabe, irmãos, os reis tinham as regalias, né? O homem acordou de madrugada, quer dizer, nem dormiu, pediu para na época era servo, né? Leia para mim essas crônicas. Leia. O que aconteceu? Verso 2. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. 3. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Veja bem, o Mardoqueu salvou o rei, salvou a vida do rei. Está escrito lá nas crônicas. E não recebeu nenhuma recompensa. Por quê? A recompensa tem a hora certa. Eu quero dizer para vocês o seguinte: pastor, mas eu estou sendo relevante na vida de tanta gente. Mas as pessoas são ingratas, as pessoas não agradecem, as pessoas não correspondem. Sabem, Mardoqueu, ele continua sendo relevante. Não importa se eu não fui recompensado. Olha aqui para mim, por favor. Quando você quer ser relevante, não fique à espera da recompensa. Ela pode demorar, mas Deus nunca vai falhar.
Mordecai continuou, não, eu vou continuar sendo relevante. Mas chegou o dia que o sono do rei acabou. E o rei foi ler justamente aquela história. E ele mandou honrar o Mordecai. Ponto 5. Pessoas relevantes formam pessoas relevantes. Esther tem coragem, ousadamente, vai até o rei, ao trono do rei. O rei olha para ela, lembra-se da lei, mas estende o cetro e diz: bem-vinda, pede o que você quiser. Sabe, irmãos, Esther, ela foi criada por um homem relevante na sociedade, da sua vida principalmente. Esther tornou-se uma mulher relevante. Se você andar perto de pessoas relevantes, mais cedo ou mais tarde, você se tornará relevante. Escolha as pessoas com as quais você anda. Escolha o seu grupo. Porque é o seguinte, pessoas relevantes influenciam, reproduzem, formam novas pessoas relevantes. Sabem, é tão importante alguém que está decidido a marcar diferença na vida de outra pessoa. E ser relevante, deixa eu terminar aqui esta mensagem explicando uma coisa aqui. Ser relevante é muito melhor que ser famoso. Diga assim comigo, ser relevante é muito melhor que ser famoso. Normalmente as pessoas relevantes tornam-se famosas, mas dentro da sua área de influência. Nós vivemos numa época em que toda gente quer ser influenciador. Mas que tipo de influenciador? Influenciador de massas. Há pessoas que entram no mundo virtual, nas redes sociais, e pagam, fazem de tudo para se tornarem influenciadores de massas. Mas é o seguinte, nem toda gente tem condições ou dinheiro para fazer isso. Aí você pode se perguntar, como que eu posso marcar diferença na vida de alguém se eu não for um desses influencers famosos aí das redes sociais, do mundo virtual? Deixa-me colocar aqui alguns pontos. Volto a dizer aqui, a maioria das pessoas que se tornam relevantes na vida de alguém, o ciclo de influência dessa pessoa vai crescer. Se você é relevante na vida de alguém, o seu ciclo de influência vai crescer. Olha, isso aqui dá para se comprovar. Todo mundo que serve, o seu ciclo de influência aumenta. Todo mundo que tem atitude de servir, de ajudar, de ser relevante, o ciclo de influência aumenta. Aí a pessoa pensa assim, mas eu queria ser famoso, conhecido como aquele fulano que está lá na internet. Não pense por aí. Olha aqui, deixa eu terminar essa mensagem com esses pontos aqui sobre isso. Você precisa olhar o seguinte, como que eu posso ser relevante dentro do meu ciclo de relacionamentos? Como que eu posso ser relevante no meu grupo de vida? Como que eu posso ser relevante no ministério aqui da minha igreja? Como que eu posso ser relevante na minha casa, com os meus filhos, a minha esposa, meus familiares, meus parentes? Se você for relevante no ambiente em que você estiver, eu quero dizer o seguinte, Deus vai honrar a sua vida. Pode falar para a pessoa que está ao seu lado, Deus vai honrar a sua vida, se você se tornar relevante na vida daqueles que estão perto. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos, eu queria que você pudesse pensar com base naquilo que você ouviu. Como que você pode ser bondoso para com os seus filhos e o seu cônjuge? Como que você pode ser bondoso para com a sua família? Como que a sua família pode ver algum ato da sua bondade?
como que os seus colegas e amigos podem ver algum ato da sua bondade? Como que você pode ser relevante na vida deles? Como que você pode ser relevante na vida de um colega de trabalho, de um colega da escola? É claro que no mínimo você pode orar por eles. No mínimo você pode orar por eles. Mas você pode fazer mais do que orar. Você pode dar uma boa palavra. Você pode mandar uma boa mensagem. Você pode dar um abraço. Você pode... Sabe, irmãos, pessoas relevantes, quando elas sabem que alguém está desempregado, sabe como que eu vejo que alguém é relevante? Quando ele sabe que alguém está desempregado, ele vai atrás de emprego para o outro. Você é desses que vai atrás de emprego para o outro? Quando você sabe que alguém está à procura de casa para arrendar e não está achando casa para arrendar, e você ajuda, entra na internet, ajudando a pessoa a encontrar casa. Se você é desses, você é relevante. Agora, se você é dos que só ouvem, e não compram a briga de ninguém. Sabe, uma pessoa que não é relevante, ela não compra a briga de ninguém. Ela só ouve o problema dos outros e olha, vai lá. Mas quando você começa a se interessar pela guerra dos outros, alguém está com um problema, não consegue uma consulta no médico, você fala, eu tenho que ajudar essa pessoa a conseguir essa consulta. A pessoa não está conseguindo comprar um medicamento e você fala, eu tenho que ajudar essa pessoa a comprar esse medicamento. Eu tenho que apresentá-la para alguém, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas infelizmente nós vivemos numa geração em que cada pessoa quer olhar para o seu umbigo, para a sua própria necessidade e não se importa com os outros. Como começamos a nos tornar relevantes? Quando os problemas dos outros nos tocam. E no mínimo, irmãos, há situações que eu não consigo ajudar ninguém. Há situações, no momento eu não consigo, mas no mínimo eu paro. Ainda que eu esteja no meu carro, eu paro o carro e oro. Falo, Senhor, pelo menos isso eu posso fazer. Eu quero ser relevante na vida das pessoas. Quantos querem se tornar relevantes na vida de alguém? Quantos querem que um familiar seu se sinta importante por sua causa? Quantos querem que um colega seu da escola, do trabalho, se sinta importante por sua causa? Faz a sua esposa se sentir importante. Faz o seu marido se sentir importante. Amém? Senhor, obrigado, Jesus. Porque nós somos filhos de Deus, temos uma identidade nova. Temos um coração novo, temos atitudes novas. Mais do que inteligentes e espertos, nós queremos ser pessoas bondosas. A tua igreja, Senhor, vai ser conhecida não pela inteligência, mas pelo amor. A tua igreja não vai ser conhecida principalmente pela criatividade, mas é pelo amor. Ajuda-nos, Senhor, a alcançar o coração das pessoas com o teu amor. Ajuda-nos a nos tornarmos relevantes na vida delas. Eu oro para que a MCI, que esta igreja, torne-se uma igreja relevante na vida das pessoas. Que as pessoas que aqui chegarem sintam-se abraçadas, amadas, importantes. Que essa igreja seja relevante nas suas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Antes de ficar sentado, diz uma palavra que vai alegrar o coração da pessoa. Não sei o que, mas diz alguma coisa que você sabe que vai alegrar o coração dessa pessoa que está ao seu lado.